Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Hoje nós vamos contar com a participação muito especial do Roberto José, ele que é um profundo conhecedor dos acontecimentos, não só de Itabuna, como também, né, da Bahia, do Brasil, é um estudioso, um pesquisador, e a gente programou para hoje um programa um pouco diversificado, abordando, por exemplo, o que é que está faltando em Itabuna, o que é que Itabuna teve e não tem mais e por que que isso aconteceu. Itabuna é uma cidade bem assistida nas questões relacionadas ao desenvolvimento humano. Então nós vamos buscar com o Roberto José algumas respostas, né, para indagações que são feitas cotidianamente e que nem sempre, né, está de acordo com o que pensa o itabunense. Eu quero começar esse nosso bate-papo, que também vai contar com outros nossos parceiros. Quero perguntar para Roberto, a Itabuna de hoje, Roberto, que é uma Itabuna que perdeu 18 mil habitantes nos últimos 12 anos, é a Itabuna que você esperaria se você fizesse um retrospecto ou tivesse um retrocesso de 2 décadas? Como é que você vê Itabuna hoje? E o que é que você acha que falta para uma Itabuna ser mais agradável e mais humanizada? Olá, Val Cabral, satisfação estar aqui com você, desfrutando desse momento, né, nesse bate-papo agradável. Val, o que é que a gente observa na denominada geografia urbana? Primeiro, no finalzinho da década de 80, nós temos um movimento que nós chamamos de fenômeno de desmetropolização, ou seja, as metrópoles elas passaram a crescer menos do que as cidades médias no Brasil. E as cidades que, por exemplo, o que é que a gente tem aqui na região do Cacau, né? Na região cacaueira? Você tem uma região metropolitana, muito bem, já bem delimitada, mas ainda não reconhecida. É a chamada região metropolitana com dois polos, Itabuna e Ilhéus. E essas cidades, elas se complementam. É óbvio que no contexto de atração de investimento, de emprego, a cidade precisa se desenvolver, né? A cidade precisa mostrar uma infraestrutura capaz de atrair esses investimentos. E o que é que ocorre? A gente tem dificuldades em mobilidade urbana, a gente tem dificuldade na oferta de água tratada, de esgotamento sanitário, que são coisas que a gente está aí já há décadas tentando responder, dar resposta a isso. A cidade, por não ter essas condições, acaba não atraindo investimento. Ora, se uma cidade atrai investimento, obviamente ela vai atrair população, principalmente das cidades circunvizinhas, para aqui habitar, porque ela vai ter trabalho, ela vai ter ensino, ela vai ter uma saúde melhor. Diferentemente de Ilhéus, Itabuna ela cresce voltada à sua Interlândia próxima, ou seja, as cidades circunvizinhas que vêm a Itabuna em busca de serviço. Então esse é o contexto geral. Agora, quando a gente analisa a infraestrutura urbana de Itabuna, no que diz respeito à mobilidade urbana, elas são anteriores à década de 80, Val Cabral. E, em razão disso, a gente precisa dar respostas. E aí, quando você analisa o programa de governo de Augusto Castro, que vem agora, que via fonte 00 recurso próprio, é quase que impossível você fazer esses grandes investimentos. Aí tem a proposta de investimentos para melhorar consideravelmente a infraestrutura da cidade. E uma cidade que melhora a sua infraestrutura, ela consegue atrair investimentos. E conseguindo atrair investimento, vai atrair população circunvizinha para aqui estar, aqui habitar, viver, trabalhar, estudar. Esse é o contexto geral da nossa cidade. Nós estamos também aqui com o jornalista, radialista Raimundo Nogueira, que é um especialista também no que diz respeito ao histórico, né, dos acontecimentos, sobretudo de Itabuna. Eu quero perguntar para o Raimundo qual a avaliação dele nesse processo de retrocesso a que Itabuna está submetida em função de ter perdido, repito, 18 mil habitantes nos últimos 12 anos. O que é que faltou para Itabuna prosperar? Itabuna que saiu há 4 décadas atrás da terceira posição entre as maiores cidades da Bahia e hoje está na 8ª posição com vulnerabilidade e logo logo está como 11ª, porque o NAPS, Porto Seguro e Teixeira de Freitas tem evoluído muito mais do que Itabuna, o processo está sendo muito mais acelerado. Raimundo Nogueira, o que é que está faltando ou o que faltou para Itabuna estar hoje numa situação melhor? Aqui a satisfação de estar mais uma vez nesse programa, no esforço de contribuir a satisfação também de ter do lado aqui o Roberto José,
que é um dos ativistas políticos e sociais aqui dos bons, já foi candidato a prefeito de Itabuna, é estudioso. E estar aqui do lado é só um prazer e a certeza que a gente vai contribuir sim com você que está nos assistindo. Olha, Val, eu acho que eu vou ser curto e certeiro na questão seguinte. Nós temos dificuldade de organizar a força política de Itabuna e regional. Eu acho que praticamente é o ponto. Não temos dado suporte para que sejam desenvolvidas lideranças fortes aqui no eixo regional para poder trazer no peito e na raça, né? Não tem pedido de cuia na mão, ajude Itabuna a crescer de lá de fora. Não tem. Você tem então que buscar lá fora, né, com força fundamentalmente política. Nós temos aqui a quantidade de votos que temos nesse eixo regional, e a gente não tem um aeroporto regional, não temos muitos equipamentos assim que atendam essa coisa. Então, eu acho que é fundamentalmente isto. Eu estou achando que o Augusto Castro agora, ele está colocando a política de Itabuna, pelo menos, num outro patamar. Me parece que essa conexão com as forças externas para poder olhar para essa coisa aqui e estimular a melhor organização e o desempenho político vai refletir na gestão da administração. Deus queira que Itabuna perceba isso, né, um bem que está sendo construído e dê suporte a iniciativas como estas. Imagino que seja por aí. O que eu percebi nas falas de ambos é que, na verdade, o que falta em Itabuna são lideranças que passem das fronteiras do município. Nós não temos. E isso é histórico. Efetivamente, nós nunca tivemos um líder que fosse regional. Imagine estadual, nacional. Nunca tivemos, né? Chegamos um pouquinho na pessoa do Fernando Gomes, quando ele tentou criar o estado da Bahia da Cruz, mas que se resumiu a essa situação pontual. Mas nunca tivemos alguém para chegar e bater na mesa do governador, do presidente. Não tivemos, né? Você acha que essa falta de liderança política, Roberto José, foi um dos fatores para a questão do retrocesso aqui de Itabuna? Veja bem, Val, a falta de liderança política, como você bem já explicitou aqui, acabou atrasando alguns projetos para a região. É importante dizer que as cidades, e aí buscando os exemplos práticos, as boas práticas que a gente tem, por exemplo, na Bahia. As cidades, os municípios que se desenvolveram bem nas últimas décadas, tiveram continuidade de gestão. Você pode citar Camaçari, com Caetano e outras lideranças lá, Vitória da Conquista, na figura de Guilherme, que é do PT. Essas cidades, por exemplo... Moema Gramacho... Né? Pois exatamente, Lauro de Freitas. Essas cidades conseguiram encaixar um projeto de governo, de governança, e seguir à frente. Itabuna sempre há um hiato, um interstício, né? Naquela época que Geraldo era prefeito, eu não me recordo, a última vez que Lula era presidente, Jacques Wagner governador, ele perde a eleição para Fernando Gomes. Então há uma descontinuidade de todos os projetos de infraestrutura. Agora também é importante dizer, claro, Itabuna carece dessa liderança, por isso que Itabuna, acredito, não avançou muito. Agora, quando diz respeito à questão populacional da gente ter perdido cerca de 18 mil habitantes, justamente a gente perde competitividade, mas há um movimento no Brasil, no sentido geral, de uma estabilização no crescimento vegetativo, que é aquela diferença entre quem nasce e quem morre no Brasil. Então, esse crescimento vegetativo, a tendência dele é ficar em zero, um percentual um pouquinho maior. Na época da Covid, 2019 e 2020, o Brasil chegou a ter um crescimento vegetativo negativo, ou seja, Val, estava morrendo mais gente do que crescendo. E esse movimento de crescimento muito pequeno das cidades, a gente está verificando no Brasil por conta da estabilização demográfica. Então, hoje eu tenho menos gente chegando na estrutura da pirâmide. Então, inclusive, hoje é um problema para a China. A China precisa de mão de obra, né? Só que está nascendo menos pessoas. Também é no Brasil. Agora, quando a gente fala em competitividade de cidade para atrair investimentos, consequentemente atrair pessoas, aí a gente fica para trás, exatamente por falta de continuidade desses projetos, pensando na Itabuna no século XXI. A gente percebe que dos BRICS, que são os 5 países melhor desenvolvidos dos últimos anos, a China, ela perdeu demograficamente nos últimos anos para a Índia. A Índia hoje é o país mais populacional do mundo e com aqueles bolsões de miserabilidade, mas também com uma parcela da sociedade que tem prosperado bastante.
Na situação do Brasil, nós temos cidades que são, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de Gramado, que Gramado, para mim, é a melhor referência de municipalismo que tem no Brasil. É uma cidade cujo tamanho deve ser menor do que o que é hoje Califórnia e Barra de Fátima, uma cidade de 40 mil habitantes em média, mas que tem, assim, um índice fabuloso na questão da qualidade de vida, da questão urbanista, e é um exemplo de município. Mas será, Raimundo Nogueira, que essa questão da prosperidade, do desenvolvimento humano, está correlacionada com a questão demográfica? Ou seja, cidades maiores, cidades com mais populações, são cidades com dificuldade de atenderem melhor a qualidade de vida da sua gente? Ou essa questão não está associada a este contexto? Olha, Val, isso aí é questão para cientista. Eu sou opinador, jornalista, pitaqueiro. Agora, eu acho que a evolução envolve tudo. Claro que a gente tem que cuidar da renovação, né, das pessoas, né? Pessoas têm que nascerem mesmo, ou estudarem, para poder conduzir o desenvolvimento. Então, se estagna esse ponto aí, daqui a pouco a população envelhece e você não tem quadros para conduzir o processo. Assim, pelo alto, como observador jornalístico, eu diria isto. Agora, os cientistas são capazes de dizer isso melhor, né? Porque tem argumentos fundamentados aí, racionais. Mas eu creio que deva ter uma correlação, sim. Roberto, você como estudioso do assunto, você acha que a qualidade de vida do indivíduo está associada à questão da educação, do esporte, da capacitação profissional, ou há uma contextualização mais ampla? O que é que você definiria como referência para garantir uma sociedade mais aperfeiçoada, um indivíduo melhor desenvolvido? Vamos lá, Val. Aí a gente está falando de IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Cidades que têm índices de desenvolvimento humano à frente, que chega quase a 1, né? 0,9, 0,8. São cidades que têm infraestrutura adequada, que têm saneamento básico, que têm educação, geração de emprego e renda. Ou seja, e isso está necessariamente associado àquelas políticas públicas que conseguem chegar a todos. Por exemplo, qual é o nosso índice de creche, por exemplo, na nossa região? Muito baixo. A gente precisa muito mais creches. As escolas públicas, de uma forma geral, seja ela no nível fundamental, que é de competência do município, e no nível médio, que é de competência do Estado, ela consegue hoje ser universalizada, mas em termos de qualidade, ela falta. E quando falta a qualidade, e aí falta a qualidade por uma série de coisas, necessariamente por ingerências administrativas. E aí, quando falta isso, eu tenho um IDH muito baixo, um IDH caindo. Porém, Itabuna é uma das 10 cidades da Bahia com melhores IDHs. Porque Itabuna, volto a dizer, ela cresceu, ela nasceu voltada a ofertar serviço à sua Interlândia próxima, as cidades circunvizinhas. E quanto Ilhéus, capitania hereditária que foi, né? Uma joia da coroa, né? Ela nasce voltada à exportação de commodity. Itabuna não. Ela nasce voltada ao seu vizinho. Ela precisa ofertar serviço básico, né? Ela precisa atrair essas pessoas para virem à cidade em busca de educação melhor, de saúde. E por isso o IDH de Itabuna desenvolveu. Agora, historicamente, nós temos alguns contextos. Por exemplo, saneamento básico. Itabuna tem um índice de saneamento básico muito ruim. Nós não tratamos 40% do nosso esgotamento sanitário. Isso se dá às ingerências das gestões que por aqui passaram, que não se permitiu a Imasa, que é a empresa municipal, que é uma empresa de economia mista, né, mas chega a 1 ou 2% de capital privado, ela é essencialmente pública, né, não permitiu a essa empresa fazer investimentos para ampliar saneamento básico. E aqui fazer uma continha rápida sobre desenvolvimento humano. Cada R$1 investido em saneamento básico, você promove a saúde. O político tradicional não gosta de investir em obras de saneamento básico, porque está debaixo da terra. Mas investir dinheiro em saneamento básico é promoção à saúde. Algumas pessoas falam assim, não, eu economizo R$5. Não, você promove a saúde em qualidade de vida. Uma pessoa que mora em área de esgoto a céu aberto, e aqui são dados científicos, áreas de esgoto a céu aberto, ela tem uma média de expectativa de vida de 50 anos. Pouco mais. Porque ela vai morrer, consequentemente, em razão de morar naquela área. Que um exemplo rápido, uma mosca vai lá, pousa no esgoto,
vem cá, pousa na mesa. A pessoa passou a mão, já levou a boca. Ali ela vai desenvolver um H. pylori, que se não for tratado, porque ela não vai ter uma saúde básica, porque a saúde, a visão do político tradicional é que a saúde ela precisa ser hospitalocêntrica, ou seja, as pessoas vão adoecer, vão chegar ao hospital, ter um tratamento ruim e morrer. Mas as pessoas precisam ter essa porta aberta do que fazer investimento na atenção básica, que é o posto de saúde funcionando e funcionando bem, para que a doença não se cronifique. Então você vê que é uma lógica disso. Tudo isso tem uma relação com o índice de desenvolvimento humano. Agora, vou falar em lógica, teve um grande amigo meu, ele foi convidado para ser secretário de saúde do município. Ele era médico. E ele disse que não ia enxugar gelo. A saúde estava ligada à alimentação e a esses cuidados de saneamento. Olha esse encadeamento que o Roberto observa aqui muito pertinentemente. Então, é essa coisa. O menino que está lá na periferia ele tende a adoecer mais e sobrecarregar o sistema de saúde e aí não entra no mercado de trabalho. Né, algumas iniciativas governamentais a gente sabe que são essenciais para dimensionar se a população terá ou não melhoria de qualidade de vida. E nós tivemos dois fatores aqui que eu acho que foram preponderantes para essa situação. Nós tivemos a municipalização da Imasa, numa situação que era do conhecimento de todo mundo, que a Imasa jamais teria recursos próprios suficientes para as suas demandas. E a construção do hospital de base, que foi espetacular, talvez uma das melhores coisas ocorridas nas últimas 4 décadas, mas que, por ser municipalizado, não atende, né? É sempre um saco sem fundo. O hospital de base, o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, é um hospital regional, mas de custeio municipalizado. É um hospital que atende a mais de 160 municípios, mas com recursos que são insuficientes. Recursos majoritariamente do município. Do município, Porque você tem a parte compactuada, né? Ou pactuada. Mas boa parte desses municípios que são atendidos aqui, nem compactuados, nem pactuados são. Então, aí são não mais contribui, 60. Né? Aí eu pergunto ao Raimundo Nogueira se ele concorda com o fato de que a Imasa tem que voltar a ser estadualizada ou privatizada, ou passar a ser privatizada, e se o hospital de base deveria ser estadualizado ou federalizado. Qual é a sua opinião a respeito desses dois instrumentos que nós temos no município? Olha, Val, eu acho que os bens do município deviam ser protegidos por ele e buscadas melhorias e aperfeiçoamentos. Eu não vejo com muito bons olhos a alienação, por exemplo, do tratamento e consumo da água de Itabuna para quem quer que seja. Mas precisa-se também de ideias poderosas, né, com estudos muito bem feitos para poder manter o equilíbrio, a administração. E não é fácil, o custo não é barato, né, mas ainda acho que deva ser municipalizado o serviço de água. Agora, quanto ao hospital de base que você fala, né? Aí é um sistema que tem que ter também parcerias, né, externas, inteiramente municipalizado, eu não acho que deve ser o caso. Agora, a estrutura de saúde de Itabuna, ela é poderosa e muito boa, e está avançando de uma forma extraordinária. Agora mesmo eu estava analisando assim com mais cuidado essa questão do antigo CESP, né, que está virando um instituto de apoio à saúde da mulher. Poderosíssima ideia que tem por trás daquilo ali, entende, Val? Então, o hospital de base, que por sinal é uma das maiores demandas, né, de opinião pública, né, negativa, ele consegue, né, o hospital de base, ele analisado direitinho, ele é um foco de insatisfação muito grande para os prefeitos, né? Tem que trabalhar muito, com muito cuidado. Aí estão fazendo agora ampliação, reduzindo um pouco do atendimento ampliado, é um desafio. Eu acho que municipalizar talvez nem fosse o caso, mas ter ideias mais poderosas para colocar em prática, para poder botar num ponto ótimo e não ser tanto sacrificante para os gestores, seja ele quem forem. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um PELA e um PK. Vai ser o celular?
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, TVI. Olha, o Roberto, ele é também uma pessoa estudiosa das questões relacionadas ao cotidiano Itabuna. Eu acho que, até por sua experiência de vida, né, de convivência com a situação, já que ele também é consumidor, eu quero perguntar a ele em relação à Imasa. Roberto, você que tem conhecimento, né, todo esse aspecto, você acha que a Imasa deve voltar a ser pertencente ao Estado? Você acha que ela deve ser privatizada? Uma economia mista? Porque efetivamente essa economia mista que ela está submetida hoje, que é pública e privada, é insignificante no contexto da privada. Mas qual é a sua opinião a respeito da Imasa? É uma empresa sustentável, autossustentável, promissora? Qual a ideia que você tem a respeito da Imasa? Pronto, vamos lá. Primeiro eu já quero responder de pronto. Eu acredito que a Imasa ela tem que ser 100% pública. Isso vai facilitar os processos na gestão, inclusive na busca de recursos e de subsídios. Depois dizer que a privatização do serviço de água no mundo inteiro, onde foi feito, não deu certo. Você vê na França, não deu certo a privatização. Porque primeiro, e aí, nesses lugares onde houve a privatização, está ocorrendo agora o movimento inverso, a reestatização do serviço. Porque na privatização, a promessa é de melhorar, de otimizar o serviço, de melhorar a qualidade do serviço. E reduzir tarifa. Aconteceu o inverso. A tarifa cresce e a qualidade do serviço cai. Olha lá a Enel em São Paulo. Né? Porque a empresa pública, a empresa privada, ela visa essencialmente o lucro. Ela vai diminuir o seu custeio para aumentar o seu lucro. E nessa de diminuir custeio, você vai perdendo qualidades e boa parte do serviço. E você, por exemplo, nós temos um déficit, Val, histórico sobre saneamento básico, como eu falei aqui. E na oferta de água. Augusto Castro está agora lançando o programa Água para Todos, vai perenizar a oferta de água em alguns espaços, em uma parte territorial importante da cidade. Isso é investimento público, né? Via subsídio do município, a Imasa. A Imasa sendo 100% pública, facilita esse tipo de convênio. E você fazer esse tipo de investimento apenas e tão somente em cima da tarifação, a tarifa ela vai crescer exponencialmente e a qualidade do serviço não chega, Val. Então é isso que está acontecendo no mundo afora. Está acontecendo agora um movimento inverso de reestatização. Desculpa, que a água ela não é uma commodity qualquer, ela é um bem essencial à vida. E você há de convir que o sujeito que mora no Góes Calmon, eu não posso cobrar a mesma tarifa de quem mora no Maria Pinheiro. É óbvio, essa tarifa ela é redimensionada hoje, mas em uma eventual privatização você acaba nivelando por cima. Então, mas é minha opinião, eu penso diferente de você. Eu acho que deveria ter sido privatizada já há muito tempo, porque a concessão não deixa de ser pública.
A empresa é privatizada, mas a concessão é pública. E estas concessões, elas são sedimentadas em regras, né, em leis. Então, cabe ao setor público, né, aos legisladores, monitorarem, fiscalizarem e estabelecerem as regras serem cumpridas. Por quê? Quando há uma privatização, não é assim, vender, não, tem que vender, tem que estabelecer o cronograma de investimento, a empresa que vai, ou as empresas que vão correr a licitação vão ter que apresentar um plano mínimo de desenvolvimento, de investimentos, etc. Então, a concessão não deixa de ser pública. A empresa é privatizada, mas a concessão é pública. É nesse contexto que eu digo que eu sou a favor da privatização. Por outro lado, essa concessão pública, ela será monitorada, fiscalizada por servidores públicos. E eu tenho uma ojeriza, eu trabalho com o setor público há mais de 40 anos. Isso não é uma coisa ruim. Eu sempre tenho um servidor público em 90% com pessoas que não gostam de trabalhar. A maioria absoluta são pessoas, sabe, que emperram a máquina, que dificultam o serviço público e que acabam sendo também alimentada por um corporativismo cujo corpo maior, a cabeça, vem por indicações de vereadores, de deputado, gente inexpressiva, gente inabilitadas, pessoas inabilitadas que acabam ocupando espaço público para gerenciamento de serviços públicos sem nenhuma aptidão, sem nenhuma abnegação. Então, o meu conceito em relação ao servidor público é que 90% realmente deveria estar na iniciativa privada, porque quando você bota a mesma pessoa para trabalhar nesse mesmo setor, você vai ver que o serviço não é igual. A enfermeira do hospital público não é a mesma enfermeira do hospital privado, embora seja a mesma pessoa, e assim também nos demais segmentos de prestação de serviço. Mas eu quero sair desse, até porque esse assunto suscitaria assim, um debate mais profundo, mas a gente não pode deixar também de fazer aqui um apanhado sobre os últimos acontecimentos políticos. Nosso programa é um programa essencialmente político. Nós tivemos agora, nesses últimos dias, alguns movimentos. Por exemplo, o Azevedo, que não entrou no Republicano, sob a alegação de que não queria atropelar o então candidato do Republicano, que era o Isaac Neri, recusou o convite, né, do Republicano, permanecendo no PDT. Mas, por ironia do destino, o Isaac não teve a mesma consideração, né? Atropelou o Azevedo e por cima entrou no partido e os dois estão lá no PDT. Eu quero saber de ambos como é que esse enredo vai se desenrolar. Os dois permanecerão no PDT, segundo se comenta, o acordo é que quem tiver melhor é o prefeito, o outro é vice. Você acha que o Isaac se submeteria a ser vice de Azevedo na eventualidade dele estar na frente, Raimundo Nogueira, e vice-versa? Qual é a sua opinião? A mesma pergunta eu já deixo para logo em seguida Roberto responder. Olha, deixa eu começar aqui dizendo o seguinte: eu tenho muito respeito pelo funcionário público. Eu reconheço os defeitos que você observa, mas ainda assim eu acho que tem uma faixa aí que merece 10%. Muito grande, maior ainda, sem dúvida. E eu tenho respeito também muito a quem se aventura a desdobrar um projeto político, porque um ser público não é fácil. Não é brincadeira, você está submetido a mil e um escrutínios e a briga não é brincadeira. Fernando Gomes sempre defendia o seguinte: a Itabuna se faz a política mais violenta que eu conheço, de todos os lugares de tempo. E é realmente uma área árida, difícil, por isso que eu respeito pela capacidade de se colocar e tal. Então eu respeito aí o Azevedo, o Nery, o Pancadinha, Augusto, e mais é que eu esqueci. Esses que estão pontuados aí, então Chico França. Chico também. França também, que estava bracejando aí para ver. Eu tenho muito respeito pela classe política, são pessoas muito inteligentes, muito ativas, se colocam à disposição. Agora, tem que fazer o trabalho analítico, né, para ver as possibilidades, os potenciais e as coisas todas. É preciso ser feita também. Agora também, o Val tem político bom e político ruim, mas aí o povo pune, né, tirando o mandato, botando para o ostracismo, como tem casos aqui em Itabuna, né? Então, nessa questão de Azevedo com Nery, eu suspeito que tenha uma ideia por trás. Porque também, se não tiver, não adiantou nada. Vai terminar o Azevedo saindo chateado com o Nery e, enfim, vai continuar a Torre de Babel na política. A composição dos dois, eu não sei. Mas se for aí, hoje e agora, nas pesquisas que eu conheço, Nery está bem. Ele também, né? Agora Azevedo vai submeter? Não sei.
ele também tem cacife, né? Normalmente as pessoas não confiam em vice, né? Vice é um acordo que o cara cumpre se quiser. Então, os grupos políticos, quando conversam entre si, rapaz, subordinar a caneta de fulano de tal, né? Tem um caso aqui muito próximo com o Azevedo mesmo. E conectou aí com o grupo fernandista e ali sofreu horrores. Então, fica difícil um pouco esse entendimento. Ninguém quer largar, né, antes, até porque prejudica a história do político, Val. Você tem projeto, daqui a pouco você submete a serviço de outro e termina se acabando. O Baldo sofreu isso aí, foi vice de Geraldo e teve dificuldades, né, de surgir na política. O Augusto atualmente também tem problema de relacionamento com o vice. Exatamente. Então não é fácil essa questão, não. Mas aí está todo mundo posto e eu não tenho ainda, eu não conheço o que há por trás desse acordo aí. Agora é uma coisa inusitada, ter dois pesos pesados no mesmo partido, né? O Azevedo não foi a público dizer nada ainda, não estrelou. Então estou supondo que possa ter uma ideia por trás para presidir esses atos aí que a gente testemunhou. Concorda com ele, Roberto? Vamos lá, eu também preciso fazer uma data vênia aqui sobre o servidor público. Eu sou keynesiano e, como bom keynesiano, eu acho que o serviço público tem que estar em áreas essenciais. E a culpa do serviço público não funcionar como deveria não é do funcionário público, é do gestor. Nós não tivemos, ao longo da história, bons gestores. Depois que, até aquela eleição de 2016, que Fernando Gomes ganhou com 34 pontos do Foram Me Chamar, até ali nós tínhamos eleições polarizadas em Itabuna. Você tinha dois polos. E a eleição para prefeito, a lógica de vereador é uma desgraça à parte. E aí desgraça com D maiúsculo. Eleição de vereador é uma desgraça e as pessoas sabem como é que funciona. Eu conheço bem porque participei. Roberto, imagina 300 candidatos no... E não me dobrei a lógica de como é essa eleição. Porém, a eleição para prefeito ela tem outra dinâmica. É uma coisa à parte. E ela, em Itabuna, parece que tem dois votos: o da vingança e o da paixão. E é preciso se apaixonar para votar, e o outro lado da vingança porque quer tirar. Mas isso, Val, em eleições polarizadas. Eleições não polarizadas, como aconteceu na última que Fernando Gomes ganhou, com 34 pontos, que você tinha Fernando com 34. Aí vinha o médico Mangabeira, Augusto e Azevedo, praticamente empatados com 18 pontos. Isso votos de urna. A eleição que Augusto ganha com 41 pontos, mas você tem outros candidatos fortes, não foi polarizada. E ao que parece, essa eleição agora ela não será polarizada. E ela favorecerá, consequentemente, o mais forte, quem errar menos. Isso tem a perspectiva, as pesquisas dizem isso é uma tendência para Augusto, mas se ele errar menos, se ele continuar errando, dando alguns vacilos aqui e acolá, isso pode favorecer ou a polarização que não está no radar das pesquisas, porque pesquisa é ciência, né? É ciência, não dá para negar a ciência. Agora, Azevedo é um candidato forte, existe a mística do fernandismo, que ele herda uma parte dessa mística. O Isaac Neri é, sem dúvida, um candidato forte, né? Agora, como é que vai ficar os dois dentro de um partido disputando ali? Eu acho que eles podem estar juntos, estando em partidos separados. Por exemplo, União Brasil se apoia Azevedo já é forte, consolida a campanha dele, a pré-campanha dele. Então, o cenário está montado, é um jogo de xadrez, quem errar menos leva. É óbvio que a vantagem está para quem joga em casa, né? Quem está com a máquina na mão, que é Augusto Castro. Eu tenho uma opinião que eu acho que essa eleição será um diferencial, se a gente fizer uma comparação com as que antecederam. Eu acho que nós vamos para uma eleição onde o Augusto tem reais possibilidades de reeleição, quebrando um tabu, né, centenário. Não devemos deixar de reconhecer também o fato de que os demais concorrentes eles são preponderantes na disputa. Eu acho que o Azevedo, sobretudo indo para a União Brasil, é coisa que no momento é improvável, mas em política tudo pode ser flexibilizado. Eu acho que o Azevedo... Em política tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Inclusive nada. Então o Azevedo no PDT, eu não creio que ele seja competitivo no PDT. O PDT é um partido limitado, não tem militância, não tem recursos, é um partido abaixo da média. Eu acho que no PDT a situação para ele não é favorável e agora ficou agravada com a entrada do Neri. Mas o Azevedo, se tivesse lá atrás aceitado a filiação no republicano, hoje ele estaria numa dimensão maior. O Neri não tinha para onde ir. O Nery só restou para ele o PDT. O Nery, sabe
o enforcado que está esperneando, na tentativa de sobreviver, o Nery, eu acho que para ele só restou o PDT. Para o Azevedo, não. O Azevedo ainda tem possibilidade, pelo seu histórico carlista, de ir para a União Brasil, que vai dar uma oxigenação na campanha dele. O Chico França, que, segundo pesquisa, está aí entre 3% a 5%, ele, se o Jair Bolsonaro vier fisicamente, presencialmente a Itabuna, a gente tem que reconhecer que haverá aí um alavancamento da campanha dele. Acho que ele... Ou não, né? Porque as eleições municipais, ela não costuma discutir cenário nacional, né? Coisas... mas quando... a política no Brasil está mudando muito, né? A gente, onde o Bolsonaro está indo, multidões seguem ele. É um fenômeno internacional. E isso é claro que vai influenciar. Talvez não seja preponderante para decidir uma eleição, mas vai fazer com que o candidato que tem 2% vá para 20%. Isso a gente não pode duvidar, independentemente... O Chico França é um candidato que tem qualidade, né? É técnico e tal. Então o Chico França deve crescer com a vinda de Jair Bolsonaro a Itabuna. Não virá, não tem perspectiva. E o próprio Bolsonaro está prometendo aí a caravana. Mas ele pode fazer um boneco de Bolsonaro, botar do lado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, aí nós temos quem aí? Nós temos o Pancadinha. O Pancadinha precisa desesperadamente do União Brasil. Pronto. Deixa eu te falar. Como é um bate-papo aqui, a gente tem que interromper mesmo, né? Diz que na política, não falar nada diz muita coisa. Ficar em silêncio diz muita coisa. A não vinda do ACM Neto para o evento do Pancadinha diz muita coisa, né? Sim. Agora... Como, por exemplo? Eu tenho uma tese de por que ele não veio. Então diga. Foi em cima do artigo que o Val Cabral fez, dizendo o seguinte: será que a ACM Neto desaprendeu de fazer política? Ele não sabe que tem 70% do eleitorado de Itabuna que votou nele? Ele vai subir num palanque? Então, aí olha que denúncia, olha como é forte essa ideia. Né? Tipo assim, se fosse a ACM Neto, com 70% no município, eu não subia em palanque de ninguém. Não, o ACM, ele tem que subir. Ele tem que se posicionar. Ele já está atrasado. Ele teve em Itabuna. Na eleição dele, a maior votação de governador, ele não se posicionou? Na Bahia, foi aqui em Itabuna. Ele é líder maior do União Brasil na Bahia, embora não seja o presidente. Ele tem aqui um legado que é muito grande e é histórico. Esse legado dele não pode ser terceirizado. Se ele pega o União Brasil para se associar com o partido nanico, que não tem tempo de rádio e televisão... União Brasil precisa de candidato próprio, né? Precisa de candidato próprio. Então, mas isso, Roberto... E de um candidato forte, né? sido construído lá atrás. Eles tentaram com o Guinho, mas que não deslanchou. O Guinho foi o deputado federal, candidato a deputado federal mais votado, mas não deslanchou. Mas o Neto ficou muito decepcionado com o Guinho. A Lisdeile Lima, a Lisdeile Nobre, delegada que saiu do partido de esquerda para um partido de centro-direita, saiu do PSOL Rede para a União Brasil, ela entrou, segundo se comenta-se, com a proposta de ser prefeiturável. Também não deslanchou. Tanto é que hoje fala-se que ela é o nome para ser a vice. Mas o União Brasil tinha que ter construído isso há um ano atrás. Não deu com Guinho, se trabalharia o nome, até do próprio Pancadinha, mas que fosse um candidato... Mas Pancadinha é deputado do SD, né? Ele sair, a não ser que fosse construído um acordo, perde o mandato, mas não fica inelegível, sabe? E já que ele... mas perder mandato é complicado, né? Então, mas e um mandato que veio de uma forma miraculosa, né? Miraculosa, né? Então acho que na política não se repete. Né? O grande problema do União Brasil foi não ter lá atrás trabalhado, construído um nome. Pronto. Está a reboque das circunstâncias. As circunstâncias dizem que hoje o caminho provável é Pancadinha. Isso não significa dizer que daqui a uma semana esse cenário não possa ser mudado. Porque eu creio que algumas lideranças devam estar lá falando para o ACM Neto que o caminho não é Pancadinha, porque Pancadinha é um candidato que não tem nenhum histórico de gestão pública, né? Ele nunca foi gestor, ele nunca foi administrador, ele foi, por exemplo, presidente da Comissão de Educação como vereador e não participou de uma reunião só da Comissão de Educação. Aí você vai entregar a educação para ser gerenciada por um cidadão que tinha uma prerrogativa legislativa de opinar, de propinar, de fazer propostas, olha o vocábulo, propinar é um negócio meio complicado, isso, né? De propositar. É uma coisa que nem rola em política. E eventualmente não ter se inserido no contexto, então é muito complicado. E aí eu pergunto para vocês dois, as pesquisas colocam que há aí uma polarização do Pancadinha com o
Augusto. Eu já vi algumas pesquisas com Augusto um pouco na frente e com o inverso também, com o Pancadinha um pouco na frente. Os dois estão disputando a primazia, com a observação de que nem sempre quem está na frente ganha aqui em Itabuna, né? Mas vocês acham que essa eleição vai desencadear esse tipo de polarização? Você acha que a disputa será entre Augusto e Pancadinha? Ou você acha que tem espaço para o Chico França, para o Isaac Neri, para o Azevedo? Como é que vocês avaliam, né, a perspectiva dentro do que vocês têm de conhecimento que está sendo sinalizado pelas pesquisas atuais? Bom, inclusive, quando você analisa a rejeição dos candidatos e os cenários, além da questão histórica, esta eleição, muito provavelmente, ela não vai permitir polarização. Então você vai ter candidatos fortes, você tem um Pancadinha, que é um candidato forte, e aí você tem Azevedo, Isaac Neri e o próprio Chico França, que são candidatos fortes. Então, se você... candidatos fortes, vai atrair uma votação consequentemente forte. 18, 20, 22 pontos. E a gente tem que lembrar que a conta é de 100 mil, né? 110 mil eleitores. Cerca de 100 mil votos úteis, né? Isso. Então, você vai ter percentual. Quem tiver um percentual de 30% vai estar com a mão. É só fazer uma correção. Atualmente nós temos mais de 150 mil eleitores. Não, mas voto útil, né? O voto útil é 110, 115 mil. 30% de abstenção. Voto útil, a última eleição, voto útil para vereador, e aí por isso o quociente eleitoral é 5.100 e poucos. Nós tivemos 106 mil eleitores. Voto útil. O voto útil para prefeito foi 1.000 votos a mais, 107 mil. Sim. Né? Porque as pessoas vão, principalmente pelo voto de legenda. O sujeito quer votar lá só e acaba votando na legenda. A tendência desse coeficiente diminuir por duas razões. Primeiro, a legislação eleitoral emplacou 80% daquilo que seria antigamente 100% do coeficiente. E segundo, porque, segundo dados... Mas aí vai para a segunda rodada, né? Sim. A primeira rodada, quem bateu os 100%... mais ou menos. Não, é 5.100 e pouco. 5 mil é o coeficiente. Coeficiente. 80%. Sim, mas aí, quem bateu, por exemplo, partido que fez 10 mil, já fez 2. Aí na segunda rodada, sobrando vaga, entra a segunda rodada, que é o que nós chamamos 80-20. Ele tem que ter feito pelo menos 80% do quociente eleitoral e o mais bem votado ter pelo menos 20%. Isso. Aí depois você tem a terceira rodada, se sobrar vaga, né? Eu acho que, e aí eu gostei também da opinião do Raimundo, eu acho que no mínimo 14 partidos, considerando a quebra das federações, no mínimo 14 partidos farão vereadores, no mínimo. Aí você vai ter aí 7 vagas. Das 7 vagas, eu acho que o PSD garante mais 2, sobram 5. Então, muito dificilmente, além do PSD... O PSD faz 2 logo na primeira rodada. Consequentemente, 3. Ele faz... Ninguém faz 4. 10, ele faz 10, mais de 10 mil. Aí vai com possibilidade de segunda rodada. E outra, a segunda rodada não exclui a terceira rodada, que já é outra conta. Sim. Não vai excluir, já na terceira rodada... Aí o candidato mais bem votado tem que ter pelo menos 10% do quociente. Ele não exclui quem já fez antes. Sim. Entra no mesmo balaio. Então, é dentro desse contexto que eu digo que, ou nós temos aí uma realidade de no mínimo 14 partidos poderem fazer, né, atingir o coeficiente, consequentemente fazer um vereador, 14, aí dentro desses 14 nós temos outros tantos que vão poder dobrar essa representação. E dentre os que vão poder dobrar, eu acho que só tem um que vai poder triplicar, que é o PSD. Dentre os que vão poder fazer 2, eu diria o Avante, o Republicano, o PSB e a Federação PT, PCdoB. Eu acho que esses partidos estão assim com a perspectiva... Né? Agora, parece que a concorrência dentro da Federação PT, PCdoB, PV vai ser uma concorrência realmente dura ou talvez tenha dificuldade por conta do candidato Geraldo Simões. Não, eu acho que não tem concorrência lá. Lá é o Manuel... A eleição passada não se elegeu o Diego por conta disso, né? Mas na eleição, o grande problema do PT, o PT sempre teve conflitos internos, sempre teve. Só que a coisa se arrumava, né? Eles brigavam e tal, mas quando fechava a porta eles se reorganizavam. Parece que a coisa hoje está inconciliável, né? Eu vi hoje... Cristal quebrado, né? Ontem eu vi na procissão de São José, ficou muito clara essa divisão interna com perspectiva até de agressividade, agressão física. Eu vi ontem, durante uma procissão, imagina internamente. Então,
PT de hoje não é o de ontem. Há uma parcela considerável do PT, eu diria até que a maioria, que quer ver o cão, não quer ver Geraldo. Geraldo insiste em ser candidato. Há uma improbabilidade dele ser candidato em função de que ele é rejeitado internamente, não só local, mas estadualmente. Mas o que eu antevejo em função daquilo que eu tenho como prognóstico, ou como previsão de que ocorrerá, é que nós temos na Federação PT-PCdoB e PV, o PV como coadjuvante. O PV não deve estar entrando nessa briga. Aí vai acontecer, eles vão fazer 2, não creio que façam 3. Fazendo 2 no máximo, porque a depender, nem 2 eles vão fazer. Fazendo 2 no máximo, eles vão fazer o Manuel Porfírio, que eu acho que vai ser o vereador mais votado de Itabuna, e aí vai disputar uma segunda vaga, a Wilmaci, que é a atual vereadora do PCdoB, com o Paulinho do Banco. Lá no PCdoB também está tendo a divisão, antes não havia. O PCdoB era um partido unificado. Hoje não, hoje você tem uma considerável parcela, e a cúpula, apoiando o Paulinho do Banco, e você tem, né, uma outra... mas é isso, não acho que o PCdoB tenha divisão, não. O PCdoB é muito pragmático. Pragmatismo acima de tudo, pragmático. Então... Hoje é uma questão de sobrevivência. Hoje, tipo assim, hoje eu acho inconciliável, se eles perceberem que, por exemplo, só vai fazer um exemplo, né, unir as forças que estão em torno da Ilmaci com o menino, o Paulinho do Banco, eu acho complicado, né? Eu acho que vai dançar lá é o Rubensel. O Rubensel, que tem perspectiva de superar os 1.000 votos, pode ter os 1.000 votos. Se ele estiver lá, ele pode dançar. Né? Eu acho que ele vai dançar. Não tem espaço para ele lá na federação. Aí há uma situação também, viu? Aí você citou o PL da eleição passada e o próprio PT. Na eleição passada podiam ser 32 candidatos. Agora só 22. Muitos partidos registraram 32 candidatos, terminaram com 11, como foi o caso do PT. Por que o Diego Pitanga não se elegeu? Porque muitos candidatos... Não se deu condições ao candidato médio, né? Sim, é o chamado meio campo, né? É o que o Avante está fazendo hoje. Que é quem elege, né? Que elege, o chamado... Que aí no jargão politiquês aí com aspa, chama de cavalinho, né? Como que o cavalinho vai empurrar o sujeito lá de cima se ele não tiver as condições? O cavalinho empaca, o cavalinho atola, né? Enquanto esses gigantes passam galopando, movido pela luxúria e o dinheiro da então, política. Raimundo, aí vamos provocar aqui Raimundo um pouco também. Então, na minha teoria... Raimundo tá muito calado. E ele não é muito de ficar calado, né? Então, Raimundo, a gente percebe que em algumas situações nós teremos aqui em Itabuna partidos que vão registrar 22. Que é o caso, inclusive, da Federação PT, PCdoB e PV, caso de outros partidos também. Mas alguns, eu diria até que a maioria, vão conseguir registrar 22 candidatos, mas terminarão a eleição com 8, 10 candidatos. Você também concorda com essa minha teoria? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que os sábios são os que escutam mais. Ele justificou o silêncio dele. Não silêncio ensurdecedor. Mas aí eu estou observando, é igual a coruja, né? A coruja não fala, mas observa de uma forma extraordinária. Então, é o seguinte, eu gostaria de chamar a uma questão anterior que você não me ouviu o Roberto, eu aprendi também ouvindo, né? Tranquilo. Mas, olha, se eu fosse a CM Neto, eu não metia a colher de pau em Itabuna, não. Porque aqui ele tem um capital de 70% dos votos. Tem eleitor dele em todos os palanques, aqui de candidato a prefeito. O que é que ele quer, dizendo assim, eu quero isso aqui, para se dispor com os outros? E ele praticou isso na eleição de governador dele. Ele não verberou contra Lula, por exemplo. Ele disse, eu tenho um voto lá também. Se esse princípio valer aqui também, eu imagino que ele não tenha vindo aqui, subir num palanque ainda e nem se pronunciou, o faro político, dizendo, peraí, 70% votou em mim. No então palanque que eu subi... Então você acha que a causa de ACM Neto não ter vindo para o pré-lançamento do Pancadinha reside aí? Ele não muito provável. Ele utilizar a estratégia que usou na eleição para o governador. Aqui ele tem um capital extraordinário que ele sabe que ele não pode ferir. Ele tem que ter você não acha que a omissão de ACM Neto entre os candidatos aqui também pode comprometê-lo? Assim, ele está cometendo o mesmo erro da eleição de governador, porque se ele se opta ali pela lógica que era apoiar o Bolsonaro... talvez a realidade da eleição fosse outra. Você acha que ele não corre o risco também de uma vez ficar omisso nesse processo eleitoral de Itabuna, acabar tendo do itabunense uma resposta daqui a 2 anos? O cara já votou nele, Val. Então tá com ele. Se ele não ferir as suscetibilidades, é melhor para ele.
na minha avaliação. Mas você acha, Roberto, você acha possível a eleição municipal não ter um posicionamento oficializado de ACM Neto, seja por Pancadinha, seja por Azevedo ou qualquer outro candidato? Você acha que ele vai ter condições de ficar à margem desse processo? É o posicionamento. Não, acho que não. Vou discordar do colega aqui. Eu acho que Neto precisa se posicionar, inclusive para ele ter esse público do lado dele, que votou nele, mantido e motivado. Ele precisa motivar essa turma. E ele precisa vir a Itabuna e se posicionar. Eu acho que ele não veio no lançamento, do pré-lançamento do Pancadinha, exatamente porque... Tá esperando, né, ver os acontecimentos. Tá esperando, então... Talvez não seja o Pancadinha o candidato dele, talvez seja o Azevedo ou um outro. Talvez ele está esperando um segundo momento. Porque na política, quando não se fala, está se dizendo muita coisa. Então, sim. A foto dele, a falta da fotografia dele no evento de Pancadinha diz muita coisa. Também tem outro fator importante. Que ele queira ou não, ele não vai poder ficar omisso na eleição. Porque ele é líder maior na Bahia, embora não seja o presidente, do União Brasil. Para onde vai o União Brasil, automaticamente vai o carlismo e, consequentemente, o seu líder maior atualmente, que é o ACM Neto. Então, mesmo que ele não venha, sabe, o União Brasil não vai poder ficar indiferente, não vai poder ficar sem participar do processo. Então, qualquer que seja o posicionamento do União Brasil, é para ali onde vai a ACM Neto. Você concorda, Raimundo Nogueira? Minha opinião eu já dei, Val. Vocês anotam aí e me cobram depois. Né? Você concorda que onde está a União Brasil, automaticamente está ali uma declaração de posicionamento? Eu acho sim. Até porque o ACM Neto é a segunda figura mais importante do União Brasil no Brasil, né? Ele é o secretário executivo. E na Bahia ele é o presidente. Então, onde ele tiver, e até porque o União Brasil é um partido muito forte, tem tempo de TV, diferentemente de cidades como Ilhéus, Itabuna, o tempo de TV, ele é crucial, sim, na campanha. Tem outro fator importante também. Nós temos uma cultura, né, local do antipetismo. Né? Itabuna é uma cidade de um eleitorado conservador. E o ACM Neto, ele trafega bem nesse segmento, né? O segmento antipetista. Você não pode associar o carlismo ao petismo, nem quando o ACM, o velho, né, o ex-governador, apoiou Lula. Não havia uma associação, né, do carlismo com o petismo. E com o ACM Neto, essa coisa se acentuou em função de que, por exemplo, todo mundo sabe que ele não fez a opção lógica, que era apoiar a ACM Neto, o Bolsonaro, na eleição passada, mas ficou caracterizado seu posicionamento antipetista, porque embora o União Brasil seja, como é que chama, integrante do governo de Lula, na Bahia é uma oposição ao PT. Essas características ideológicas, esses posicionamentos políticos de ACM Neto, você considera, Raimundo, que sejam fatores preponderantes para ele ter que ter um posicionamento, não fugir da eleição, mesmo com essa suscetibilidade dele desagradar a parcela do eleitorado que está espalhado nas demais candidaturas? Olha, o ACM Neto tem uma argúcia política muito grande. Ele trombou aí com aquele presidente da época, né, nacional do partido dele, Maia, né? Rodrigo Maia. Ele trombou com o Rodrigo Maia, que é uma figura lá bem articulada no Suruí, e ganhou a briga, entendeu? Então ele tem uma argúcia muito grande. Tá brigando agora com o Bivar, né? Uma briga feia, exatamente, interna. E sabe por quê também, né? Então, tem que respeitar as decisões de uma figura dessa, né? Ele acha que em Itabuna, por exemplo, ele pode estar esperando o seguinte: bom, eu não posso entrar em barca furada em Itabuna. Eu sei o que eu tenho lá e não posso levianamente botar isso em jogo. Se um candidato ficar, né, se ele perceber condições de ele eleger um candidato que está bom, ele entra no jogo, mas se não, acredito que não. Positivo. Bom, para encerrar, eu vou fazer a pergunta básica. Né? A eleição está decidida na polarização Pancadinha Augusto Castro? Bela pergunta. Se isso acontecer, qual o prognóstico, qual é o resultado que a gente pode esperar? Se houver essa polarização, o que a gente pode esperar desse resultado? Roberto José. Bom, vamos lá, né? Você percebeu que ele preferiu botar você, né? O primeiro, para fazer o fechamento. De forma muito direta. Eu quero escutar para aprender depois. Eu acredito que no cenário que está desenhando, aquilo que a gente chama de leitura de cenários, não é de uma polarização, assim como foram as duas últimas eleições. Sim. Eu acho que a gente corre para ter candidatos fortes. Até o último momento? Até o que está desenhado agora, com essas possíveis candidaturas, não se avizinha uma polarização. Então a gente vai ter candidatos fortes, como já foram ditos, que todos esses candidatos são fortes e têm condições de chegar lá. Agora é óbvio, quem está no mando de campo
tem a vantagem, que é no caso Augusto Castro, que tem a máquina pública e que está fazendo uma série de investimentos. Positivo. Concorda, Não. Raimundo? Não? Não, eu subordino, me desculpe, Roberto, mas eu acho até você um mestre da argumentação muito profunda, muito boa, bem fundamentado o que você diz, mas política a gente tem o direito da opinião, né? Eu tenho observado esse movimento de eleição no Brasil ultimamente e essa coisa está em outro patamar, Val. Hoje, com o dinheiro que entrou em política, que não entrava antes, né? Com esses financiamentos de campanha e os fundos partidários, a briga de foice, mas olha, radicalizou de uma forma extraordinária. Positivo. Ó, nós já chegamos ao final do nosso tempo aqui. Uhum. Eu tive recentemente no bate-papo com Maria Antonieta, jornalista muito bem informada, enfronhada aí nos acontecimentos políticos, e ela é de opinião que nós vamos ter pelo menos 3 fortes candidatos até o final. 3. O que combina com o que você está dizendo, da possibilidade, inclusive, de ser mais de 3, né? E que pode ocorrer zebras também, que sempre ocorreram, né? Sempre ocorreram. Então, acho que é uma discussão que eu quero até fazer um convite para que nós voltemos. Isaac Nery e Azevedo podem ser essas zebras, porque tem possibilidade de crescimento. O próprio Chico França, com a questão do bolsonarismo e antipetismo. Eu não acredito que, eu particularmente não acredito que esse cenário nacional vai interferir. Eu acredito. A não ser que ele traga Bolsonaro aqui e faça uma festa aí na cinquentenária. Bom, de qualquer maneira, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu acho que foi bastante enriquecedor aqui esse debate e quero convidá-los para permanecermos nesse bate-papo a respeito justamente dessa questão da polarização ou não, né, do que será o resultado da eleição. Muito obrigado, Raimundo, eu posso pela falar muito bem, conosco e você também, Roberto. Obrigado a vocês. E obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.